Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude no entendimento da sua palavra. O título do nosso estudo de hoje é O Sangue que Clama. O sangue que clama. Vamos orar para começar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento aqui na sua presença e para levar esta mensagem, esse estudo para a edificação do nosso espírito, da nossa alma e também, Senhor, para a salvação daqueles que querem o Teu Filho como seu único e suficiente Salvador. Que a Tua palavra venha nos ajudar no entendimento, para que possamos ficarmos mais firmes no Senhor. Que também outros venham a Jesus, para que sejam salvos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O sangue que clama. Então, aqui em Gênesis 4, nos fala da morte de Abel, né? E Deus, ele vai até Caim e faz uma pergunta. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceita? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Satanás já estava colocando na mente de Caim o desejo para ele matar o seu irmão. Então Deus foi até ele para tentar mudar aquele sentimento, mas Caim não ouviu a Deus. Então Caim matou o seu irmão. Então aqui no verso 10, e disse Deus: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então aqui a gente vê o sangue clamando por justiça. Então qual a diferença entre o sangue de Jesus e o sangue de Abel? Então, sangue de Abel clamava a Deus por justiça, né? E hoje tem muitos que estão clamando, né, a Deus por justiça. Primeiro, o sangue de Abel clama da terra a Deus por justiça. O sangue de Jesus diz a Deus que os pecados dos homens arrependidos que creem nele foram perdoados. Então, o sangue de Abel clama da terra a Deus, pedindo justiça. Já o sangue de Jesus diz para Deus que aqueles que creem nele, que se arrependem dos seus pecados, creem nele e o recebem como Salvador, são perdoados. É isso que o sangue de Jesus diz a Deus. Eles foram perdoados. Por quê? Porque se arrependeram e o meu sangue o lavou. Então, vocês sabiam que o sangue é a vida? Então, a Bíblia diz que o sangue é a vida do corpo. Então, o sangue é vida, mas não somente isto. Ele também fala, né? Nós já vimos
em Gênesis 4:10. É o próprio Deus quem diz que o sangue de Abel estava clamando, né? Então ele diz: a voz do sangue de teu irmão clama da terra. Clama da terra a mim. Então, quantas crianças, né? Quantos inocentes estão clamando, né? Porque foram mortos. Muitos bebezinhos agora, né? Estão tentando liberar aí para tirarem as crianças do ventre ali. Todos aqueles bebezinhos já têm seu espíritozinho e são mortos dentro do ventre da mãe. Tudo o sangue deles, eles estão clamando, né, diante do Pai por justiça. Então Caim matou Abel e imediatamente, o sangue de Abel foi até Deus. Sangue é vida. Deus diz, a Bíblia diz que o sangue é a vida do corpo. Por isso Deus proibiu o seu povo de comer sangue, porque o sangue é a vida do corpo, né? Quando o sangue sai do corpo, então a pessoa morre, o corpo morre, né? Por isso Jesus, né, derramou todo o sangue dele, ele deu a sua vida por nós. Então Deus falou para Caim não fazer aquilo, mas Caim fez. Caim não ouviu a voz de Deus e Caim matou o seu irmão. E o sangue dele foi até Deus clamar por justiça. E Deus foi até Caim para que Caim se arrependesse do seu pecado, porque Deus já sabia que ele tinha matado seu irmão, mas Caim não se arrependeu. Caim não reconheceu o seu erro, né? Então, aqui Deus diz: e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, deixa eu ver aqui, vou ler antes, 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Quer dizer, Deus foi lá para ver se Caim se arrependia do que tinha feito, mas ele não se arrependeu. Então Deus faz uma pergunta para ver se Caim se arrepende e confessa. Então lhe disse o Senhor, no 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Então Deus ele faz essa pergunta para que Caim faça uma reflexão do que ele tinha feito, se arrependa e confesse a Deus e peça perdão. Mas Caim não se arrependeu. Muito pelo contrário, ele foi com ignorância com Deus, né? Então ele responde para Deus o seguinte: acaso, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Quer dizer, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Então ele não se arrependeu. Então o sangue de Abel estava clamando a Deus por justiça. E Deus foi até Caim, mas ele não quis se arrepender, ele não se arrependeu. Então, antes dele pecar, Deus foi a Caim para ele mudar aquela mentalidade, né? Aquele pensamento, aquele desejo que Satanás estava botando no coração dele, na mente dele, de matar o seu irmão. Depois que ele mata seu irmão, Deus vai lá ainda para que ele se arrependa, mas ele não se arrependeu. Então, o que restou foi Deus vir com justiça, né? Trazendo justiça, porque Caim, o sangue de Caim estava clamando.
E como não houve este arrependimento, como não houve essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, então Deus agiu com justiça. E Caim foi afastado completamente da presença do Senhor. Aqui em Levítico 17, também nos fala de o sangue, não é? Levítico 17, do 11 ao 14, nos diz assim: porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comerás o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Então, Deus proibiu o povo de Israel a comer sangue, porque o sangue é a vida da carne, né? E Jesus, ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue, né? Como expiação. Então aqui diz, no verso 2, no verso 11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Então Deus deu o sangue do cordeiro, né? Como expiação para o perdão, para a remissão, para a limpeza dos pecados. Então, por quê? Porque o filho dele iria, no futuro, vir e fazer aquela expiação. Ele viria para dar a sua vida em prol dos pecadores. Aqui em Hebreus 9, 22 diz: quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sangue é a vida, certo? Então, Caim, o sangue de Abel, estava clamando a Deus, da terra a Deus, clamando por justiça. Então, o sangue era a vida, e o sangue de Caim tinha sido derramado. Caim derramou seu sangue até a morte, né? Então, Deus nos diz que o sangue era usado sobre o altar para fazer expiação. Aquilo ali foi, Deus deu esta ordem até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, que ele mesmo, né, morreu, foi o sangue derramado pelas ruas de Jerusalém para expiar as almas, né, as pessoas que crescem nele. Então, não precisa mais que um animalzinho seja morto. Por quê? Porque ali representava o Filho de Deus que viria para fazer isto pelos pecadores arrependidos, né, que quisesse ele como seu Salvador. Depois que ele veio, não é mais necessário isto, porque Jesus já entregou a sua vida, ele a entregou, né? Ele foi sacrificado, ele foi quem derramou todo o seu sangue para limpar os pecados, para que os pecados sejam tirados,
Antes de Jesus vir, os pecados eram cobertos, mas quando Jesus veio, o pecado foi tirado das pessoas que crê nele e recebem ele como Salvador. Em João 1:29, nos diz o seguinte, o Evangelho de João 1:29, nos diz assim. João 1:29. Nos diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus seria este que iria expiar, não é? Os pecados de todos aqueles que crescem e quisessem ele como seu único e suficiente Salvador. Então, Jesus, ele foi este sacrifício. O sangue de Jesus é aquele que limpa o pecado. O sangue de Abel clama, mas o sangue de Jesus perdoa, né? O sangue de Abel clama por justiça, mas o sangue de Jesus justifica, né? Então, a diferença entre o sangue de Abel e o sangue de Jesus. Então, nós já vimos a primeira diferença do sangue de Abel, é que o sangue de Abel, ele clama da terra a Deus por justiça, né? Então, nós já vimos aqui no Apocalipse 6, capítulo 6, versos do 9 ao 10, nos diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, nós estamos vendo aqui aqueles que foram mortos por causa de Jesus, deram a sua vida porque serviam a Jesus. Eles estão aqui em Apocalipse 6, versos do 9 ao 10, clamando. Aqui diz no verso 10 que eles estavam, clamaram. Eu vou ler a metade do verso 9. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, eles estavam debaixo do altar. Seja bem-vinda, Rezende. Clamando por justiça, porque eles tinham sido mortos porque serviam a Deus, né? E nós sabemos que os discípulos, né, os cristãos do primeiro século, eles foram mortos por causa de Jesus, porque serviam a Jesus, né? E hoje muitos estão morrendo também por causa do testemunho de Cristo. Nessas outras nações aí, muitos cristãos estão sendo mortos porque servem a Cristo. Então, estas pessoas, o sangue destas pessoas estão clamando a Jesus por justiça, né? Estão clamando diante de Deus, estão clamando por justiça. Ainda no Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 17 e 18, nos diz assim:
17 e 18, dizendo: Grandes graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Desculpe. Então aqui Deus, ele vai vir com justiça. Por quê? Porque Jesus, ele vai vir pegar a sua igreja. E aí vem a ira de Deus. Aí Deus vem com juízo sobre estas pessoas que fizeram mal para seu povo, que mataram os discípulos, mataram os seguidores de Cristo, mataram os profetas. Então aqui Deus vai vir com ira, com justiça. E ele vai vir com juízo. Então chegou o tempo dele vir com juízo para julgar estas pessoas que fizeram isto com o seu povo. Então, o sangue de Abel clamava da terra ao céu por justiça. Mas e o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus. Qual é a diferença do sangue de Jesus para o sangue de Abel, né? Então, aqui em Efésios 4, 26 a 27, nos diz assim, Efésios, capítulo 4, os versos do 26 ao 27, nos diz o seguinte: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, muitas vezes a gente fica irado, né? Porque tanta maldade acontece com o povo de Deus, com os inocentes, no caso das crianças, né? Das crianças pequenas que às vezes matam, sacrificam. Agora querem tirar, né, as crianças ainda no ventre da mãe. Tudo isso nos deixa irados. Mas aqui nós devemos nos irarmos e não pecar. Como assim? Eu não devo concordar com estas coisas, não devo ficar feliz, não devo ficar satisfeita. Mas também eu não devo guardar ódio no meu coração destas pessoas, porque Deus é o juiz que está vindo com justiça. Ele é o justo juiz. Então devemos esperar esta justiça que venha de Deus, né? Porque Ele é quem sabe todas as coisas. Então, a segunda diferença, o sangue de Jesus purifica os pecadores da injustiça praticada. Então, o sangue de Abel, ele clamava da terra ao céu a Deus por justiça. Mas o sangue de Jesus, ele diz para Deus que aqueles que crêem nele como Salvador já foram perdoados. Então Deus, ele dá a justificação, ele justifica essas pessoas. Porque mesmo estas pessoas sendo injustas, tenham cometido injustiça, muitas vezes eram ruins mesmo, né? No caso de Caim, ele matou o irmão dele, Deus foi lá, falou com ele, deu a oportunidade dele se arrepender, mas ele não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, Deus teria perdoado ele, não é? Mas ele não se arrependeu. Então, mas aqueles que cometem pecado, seja que pecado for, não é obrigado a ser morte, né? Mas qualquer pecado, mentir, roubar, falar mal dos outros, tudo isso é pecado. Então nós precisamos ir a Deus pedindo
nós devemos ir a Jesus, pedindo a Ele que nos perdoe, que nos lave com o seu sangue, porque o sangue dele é quem purifica, é quem limpa, o sangue dele é quem nos lava, é Jesus quem nos perdoa, porque foi ele quem morreu na cruz. E o sangue dele diz para Deus que nós fomos perdoados, porque nos arrependemos, pedimos perdão e recebemos ele como Salvador. Então nós somos perdoados por Cristo, nós somos lavados, né? Ele fez essa expiação por nós, quer dizer, nos purificou, nos limpou. E agora, diante de Deus, nós não somos mais considerados como pecadores. Por quê? Porque Deus não olha mais para nós, não olha para o nosso erro. Ele olha para Jesus que está dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus ele pagou o preço exigido por Deus para a salvação do homem. Então Jesus ele deu a vida dele, ele deu o seu sangue. O sangue é a vida da carne. Jesus deu todo o seu sangue. Então Adão foi o primeiro homem que pecou e através dele todos os homens pecaram. Todos os seres humanos, toda a humanidade. Mas Jesus foi um homem que não tinha pecado, que morreu para salvar, para dar vida a todos que creem nele, a todos que vai a ele arrependido e pedindo perdão, arrependido dos seus pecados e recebendo ele como Salvador. Então, o sangue de Jesus diz a Deus, diz ao Pai, eu perdoei esta pessoa, porque ela se arrependeu, ela creu em mim, ela me recebeu como Salvador. Os pecados dela já foi limpo, já foi expiado, eu já morri por ela. Então, um homem sem pecado morreu por muitos. Por que não foi por todos? Porque nem todos querem, nem todos creem, assim como Caim não creu. Que o sacrifício do cordeiro iria salvá-lo. Caim não creu em Deus, Caim não se arrependeu, ele não quis a salvação, nem todos querem. Jesus veio por todos, mas nem todos querem, então só tem esta salvação aqueles que realmente recebem Jesus como Salvador de suas vidas. Então, em Gênesis 3, 21, lá Deus mata um cordeiro. Quer dizer, lá diz que foi o animal, né? Não diz que tipo de animal, mas eu acredito que seja um cordeiro. Ele mata aqueles animais e tira a roupa, e tira a pele e faz roupas para Adão e Eva. E aqui no 4, em Gênesis 4, ali a gente vê Abel oferecendo um sacrifício de um cordeiro para Deus. Ali aquele cordeiro representava Jesus. Então, representava que o sangue que Jesus iria derramar mais tarde, né, para salvar, para limpar, para tirar o pecado, né? Caim, ele não fez este sacrifício como Deus falou. Aqui em Êxodo 12, vou ler bem aqui, Êxodo 12 também fala do sangue, né? Fala do cordeiro. Êxodo 12, 7 nos diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E o verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Então, aqui está falando da primeira Páscoa, né? O cordeiro representava a salvação, a libertação daquelas casas onde tinha o sangue do cordeiro nas portas e as pessoas estavam comendo a carne do cordeiro. Então, o sangue representa a limpeza.
representava o perdão, representava a purificação. E a carne representava a palavra de Deus. Então, o pão sem fermento representava este alimento espiritual. Representava Jesus, Cordeiro, o pão, representa a palavra. Então, os israelitas, os hebreus, estavam se alimentando, ali era uma representação de Jesus. Então, Jesus, através daquele alimento, através daquele sangue, o primogênito dos hebreus foram protegidos da morte. Mas os egípcios não foram, porque eles não tinham, eles não criam no Deus de Israel, eles não queriam, eles não fariam aquele sacrifício. Então, o sangue representa este perdão, esta purificação, esta limpeza dos pecados. E só quem tem Jesus, só quem crê em Jesus, só quem recebe Jesus, só quem obedece a Jesus, tem este perdão dos pecados, né? Então, Caim não quis, assim como muitos na Bíblia não quiseram, né? Não receberam este perdão, né? Então, em João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, foi Deus quem deu este Filho amado, este presente para a humanidade. Ele deu o Filho dele para ser este sacrifício que iria dar o seu sangue, dar a sua vida para o perdão de todos aqueles que querem esta salvação. Lá em João 1:12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem no nome de Jesus, o sangue de Jesus faz essa expiação, esta limpeza, essa purificação. Ele diz para Deus, olha, este já é perdoado, ele já creu verdadeiramente em mim, ele já foi limpo. Então Deus diz que esta pessoa não é mais condenada, ela já foi justificada. Ela não vai ser condenada, porque ela já recebeu, ela já se arrependeu, ela já confessou o seu pecado e Deus, ele já justificou. Aqui em João 3:18 diz assim, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem não crê já está julgado. Então, Caim, ele não creu em Deus. Ele não creu no sacrifício que Deus mandou eles fazerem, que era a morte de um cordeiro. Derramava-se o sangue do cordeiro e queimava ele. E Deus recebia aquele sacrifício como um cheiro agradável, porque a pessoa estava arrependida. E Deus, ele dava o perdão, porque ali representava Jesus, aquela pessoa estava crendo na palavra de Deus. Caim não creu, ele não se arrependeu, né? Ele não recebeu esta salvação. Mas não foi Deus quem condenou ele, ele se condenou. Por quê? Porque quando Adão pecou, todos pecaram. A Bíblia diz todos pecaram, porque já nasceram da semente do pecado, né? Porque quando os primeiros seres humanos nasceram de Adão e Eva, já nasceram com a semente do pecado, já nasceram pecadores, já nasceram mortos espiritualmente. Então Deus, ele deu aquele sacrifício de animal para dizer que o filho dele estava vindo para tirar os pecados. E quem cresce e fazia aquele sacrifício,
era perdoado. Caim não fez, Caim não quis, Caim não creu, Caim não quis confessar a Deus, não quis se arrepender dos seus pecados. Por isso ele não foi perdoado. Mas todos que creem em Jesus como Salvador de sua vida, se arrependem dos seus pecados, convida Jesus para entrar na sua vida e passa a obedecê-lo e quer cada dia abandonar os seus pecados. Então, esta pessoa tem os seus pecados perdoados e Deus justifica, porque o sangue de Jesus diz, ele já foi perdoado, ele já se arrependeu. Aqui em 1 Pedro, diz o seguinte, 1 Pedro 3, 18, diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, Cristo morreu uma única vez, não foi preciso morrer mais de um. Pelos pecados, então ele morreu para perdoar os nossos pecados, né? O justo pelos injustos. Então Jesus era justo, Jesus não tinha pecado, então ele morreu para tirar o nosso pecado, né? Para conduzir-vos a Deus. Então só Jesus nos leva a Deus, porque ele foi este presente que Deus deu para que o nosso pecado fosse tirado, fosse perdoado. E só através da morte dele, do sacrifício que ele fez, do sangue dele, ele derramou a última gota de sangue. Assim ele pode nos levar a Deus, pode nos dizer, ó Pai, este daí está perdoado, eu já o perdoei. E Deus diz que essa pessoa é justa, ela foi justificada. Por quê? Porque o pecado dela foi tirado, foi limpo, foi pago o preço exigido pela salvação daquela vida. Então ela diante de Deus não tem mais pecado. É assim que acontece. O justo morrendo pelos injustos. Adão era um e pecou, todos pecaram. Jesus é um, morreu uma vez e ele pode salvar todos, mas nem todos querem, então todos os que querem são salvos, porque a única morte dele não precisou morrer mais de uma vez, só uma vez, e isto é suficiente para salvar todos os que querem. Se todos os seres humanos quisessem essa salvação, todos seriam salvos. Porque uma só desobediência levou todos ao pecado. E um justo morrendo também leva todos à salvação. Basta quererem. Aqui Romanos 5, do 1 e 2 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, foi a nossa fé em Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez, e em recebê-lo como Salvador, é que somos reconciliados com Deus. Aqui no versículo 6 nos diz o seguinte, no versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então nós ainda pecadores e Jesus morreu para nos salvar. Não foi preciso a gente se arrepender para depois ele morrer, não. Primeiro ele morreu. E todos aqueles que querem, venham arrependidos, primeiro tem que se arrepender, confessar o seu pecado e receber Jesus como Salvador e obedecê-lo. Então Caim, ele não foi a Deus, ele não se arrependeu, ele não confessou o seu pecado, ele não
quis obedecer a Deus, ele quis obedecer a Satanás, por isso ele não foi perdoado. Aqui o verso do 8 ao 12 nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, nós seremos salvos da ira. Que ira? Essa ira que está em Apocalipse 11, que eu acabei de ler. Que Apocalipse 11, Deus está vindo com ira. Ele está vindo julgar, não é? Os seus filhos. Seja bem-vindo, Josiana. Então, aqui no Apocalipse 11, 18, não é? Diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então, a ira, Deus está vindo com ira. Esse julgar os mortos são aqueles que não têm Deus. Então, Deus está vindo com ira para essas pessoas que estão fazendo estas malvadezas com os filhos dele, com o povo dele. Então, é por isso que ele diz aqui no versículo 9 de Romanos 5, logo muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira é da grande tribulação. É desse tempo em que Deus vai trazer a destruição para essas pessoas, vai trazer muitas coisas para que essas pessoas sofram, porque elas não querem saber de Deus e matam os filhos dele, né? Aqui o verso 9, o verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se quando nós éramos inimigos, como assim? Não tinha Deus. Quando nós não éramos ainda filhos de Deus, quando ainda não críamos em Deus. Aí, Deus, ele teve compaixão de nós. Mas imagine agora, nós já sendo filho de Deus, porque recebemos o Filho dele como Salvador da nossa vida, então ele não vai nos deixar passar por esta ira. A ira que está vindo, ele está vindo com ira contra essas pessoas que matam os filhos dele, que matam as crianças inocentes, que fazem mal para a terra, né? Em Apocalipse 11 diz que essas pessoas destroem a terra. São elas quem destrói a terra. A gente vê aí, né, as notícias que o homem, o ser humano está destruindo o planeta Terra. Mas aqui Deus está dizendo que essas pessoas que matam os filhos dele, né, que matam os inocentes, essas pessoas é quem estão destruindo a terra. E ele diz assim, no versículo 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então Deus vem com juízo, vem trazendo esse juízo, porque os filhos dele estão clamando por justiça. Eles foram mortos desde Abel até agora. Estão sendo mortos por causa de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento por causa de Jesus. Agora nos nossos dias por causa de Jesus. A Igreja de Cristo está sendo perseguida e muitos estão morrendo. Então, estas pessoas estão clamando por justiça. E Deus vem aqui no capítulo 11, e ele vem trazendo juízo e vai destruir as pessoas que estão destruindo a terra. Então, a gente vê hoje tanta conversa, né? O clima, né? A gente fala de clima. Os homens estão destruindo o clima. Mas Deus
Jesus está dizendo aqui que são as pessoas que estão fazendo maldade com as outras pessoas, é quem estão destruindo, é a terra, e Deus vem para destruir estas pessoas. Então, aqui nos versos 15 de Romanos 15, Romanos 5, 15 e 19, nos diz o seguinte, do 15 ao 19, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somos somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de uma ofensa para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Assim como por um homem, Adão, veio a morte eterna, veio o pecado sobre a humanidade, assim pelo homem Jesus veio a salvação, veio a remissão, veio o perdão. Então, todos aqueles que crendo verdadeiramente em Jesus, recebe ele como Salvador de suas vidas, diante de Deus, o sangue de Jesus diz para Deus: meu Pai, esta pessoa foi perdoada, essa pessoa não tem mais pecado, eu já perdoei ela, eu já dei a minha vida, já paguei o preço por ela. E Deus justifica. Então, o sangue de Abel, a diferença do sangue de Abel para o sangue de Jesus, é que o sangue de Abel clamava a Deus, o sangue é vida, ele estava lá clamando, dizendo: eu morri, eu fui derramado, o Caim me matou, eu quero que o Senhor me justifique, que o Senhor venha com justiça, porque eu fui derramado sobre a terra. E Deus ainda deu uma oportunidade para Caim, assim como ele está dando para você, assim como ele deu para mim. Resta saber se você vai aceitar este presente que Deus está lhe dando. Ele está lhe dando a oportunidade de receber o filho dele, que ele deu para ser sacrificado por você e por mim. Eu já recebi, eu já fui justificada, porque eu já criei, já recebi, eu já tenho Cristo na minha vida, eu já tenho o Espírito Santo, mas Deus está dando essa oportunidade para você. Se você ainda não recebeu Jesus, confesse os seus pecados, arrependido dos seus pecados, confesse a Jesus, peça a Ele para lavar os seus pecados com o sangue dele, que Ele venha lhe purificar, lhe limpar, para que o Espírito dele venha morar na sua vida e fazer essa mudança na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de viver, na sua maneira de obedecer, que você passe a obedecer somente a Deus. Então, se você quiser receber Jesus como Salvador de sua vida, ore comigo. E você, meu irmão, se você está em pecado, confesse a Jesus, se arrependa,
Faça como João diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não podemos ficar diante de Deus com pecado. Com pecado, nós temos que estar diante de Jesus pedindo perdão, para depois ir à presença de Deus. Então vamos fazer isto. Então vamos orar agora. Se você quer receber Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor foi o sacrifício que o Pai deu. O Pai lhe deu. Deu o Senhor para que fosse este sacrifício, para que fosse este presente para a nossa vida, para a nossa salvação. O Senhor foi este sacrifício que foi dado para o perdão dos meus pecados. O Senhor deu a sua vida, o seu sangue todo. O Senhor foi pregado numa cruz e foi queimado naquele sol, como o cordeiro era assado naquela época. O Senhor derramou todo o seu sangue. Eu estou aqui lhe pedindo perdão dos meus pecados, porque eu não quero ser como Caim, que não se arrependeu. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu lhe peço perdão, eu lhe peço, me purifique. Eu quero estar na presença do Pai. Eu quero ir para a presença do Pai. Eu quero ter esta comunhão com o Pai. Eu quero ser religado novamente ao Pai. Eu quero ter esta comunhão. Perdoe-me e me aceite como o seu servo. Eu quero ser o seu servo. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o único Salvador da minha vida. Me receba. E eu quero que o Senhor me dê o seu Espírito. Lave-me. Obrigado pelo Senhor ter se sacrificado por mim. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Amém. Se você fez esta oração crendo realmente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Vá para uma igreja evangélica, né? Servir a Cristo, para que você conheça mais, estude a Bíblia, peça ao Espírito Santo para lhe ajudar e que você cresça. E você, meu irmão, permaneça firme, porque Jesus está voltando. Então passe esse vídeo para frente, não é? Passe para as outras pessoas essa live. Se inscreva nos meus canais, lá no YouTube, no Instagram. E que vocês evangelizem também, né? A hora está chegando. Que possamos a cada dia estar mais próximo de Deus. Porque Jesus está voltando e Ele vai levar uma igreja santa. Uma igreja que está a cada dia sendo purificada, sendo limpa, abandonando os pecados, né? E está vigiando a cada momento da sua vida. Que o Senhor nos abençoe. E até sábado.